De onde veio o oxente? Olá, eu sou Matheus Bahia e está começando agora o nosso quadro Pílula do Conhecimento. Mas vamos lá, vamos falar disso aí. De onde é que veio o oxente? Para que a gente possa explicar isso, temos que voltar na formação da língua portuguesa. Isso é, o português é uma língua românica, ela veio do latim. Mas antes de se chamar português, se chamava galego-português. Isso é, era uma língua falada tanto por portugueses quanto por galegos. Só é interessante pra gente que é nordestino essa palavra, galego. Mas vamos lá. Os galegos são um povo que vive na Espanha hoje, mas que no passado já foi uma região independente chamada Galícia. E quem nasce na Galícia é galego. E esse povo compartilhava com os portugueses a mesma língua, o galego-português. Entretanto, hoje em dia, essas duas línguas se separaram, são línguas distintas. Só que são muito parecidas. E no passado, no processo de colonização do Brasil, quando os portugueses vieram para o Nordeste, os galegos também vinham junto. E é meio que essa explicação do porquê a gente chama pessoas brancas ou loiras de galego. Porque eram portugueses, pessoas brancas ali, e seus parentes, os galegos ali, que vinham para cá. Então havia essa assimilação ali, ou seja, se é branco, é galego, e por aí vai. Mas vamos lá, ao ponto do oxente. Eram línguas muito parecidas, o português e o galego, e houve uma separação. Entretanto, no período da colonização, ainda era muito semelhante, tanto o galego quanto o português. E em galego, o que é no português, por exemplo, a sílaba GE ou JA, por exemplo, eles pronunciam com som de X. Então, a palavra gente, em galego, por exemplo, soa gente. É interessante, não é diferente do português. E por aí vai. Por exemplo, queijo, no português, em galego é queixo. E tanto o queixo da pessoa quanto o queijo, a comida, são pronunciados da mesma forma. E esse ponto é o mais interessante, que eu diria que é o segundo ponto. Era o povo que aqui estava no Brasil. O povo que residia aqui desde o começo e o povo que foi trazido. No caso, a gente tem indígenas, africanos e o povo mestiço, que foi gerado da mistura dos povos e tudo mais, que a gente já sabe da história. Esse povo que teve que aprender forçadamente o português para trabalhar e tudo mais aí, na lavoura, eles não tinham domínio da língua. Então, eles falavam como podiam e como percebiam a língua, como entendiam a língua. E é nesse ponto que há sincretismo. As pessoas ouviam uma expressão ou uma coisa do tipo assim e falavam do jeito que entendiam. Tanto no norte de Portugal quanto na Galícia, havia uma expressão que era ó, gente. Ó, gente. Mas como eu disse aqui, em galego, gente, ou esse som de G, era feito com X. Então, quando um galego falava ó, gente, ele dizia ó, gente. E nesse ponto, as pessoas que estavam aprendendo português assimilavam dessa forma. Uma frase, eles entendiam como se fosse uma palavra, vamos dizer assim. Em vez de ser ó, gente, uma expressão, uma frase bem feita, era na verdade uma coisa só. Ó, gente. E é meio que essa a origem mais plausível dessa palavra que a gente usa sempre. E um fator que é interessante de se ver é que o sentido não se perdeu. Ó gente, ou o oxente como uma frase, indicava sim espanto, surpresa sobre alguma coisa, e oxente, que é como a gente fala hoje em dia, continua significando a mesma coisa. Tipo, não se perdeu o significado. Isso que é bonito. Bom, agora você já sabe o significado de oxente. É isso. Obrigado.